Olá pessoal, só avisando vocês que até amanhã, né, dia 31, ainda teremos vídeos, mas a partir do dia 1º não postaremos mais vídeos. Vamos direcionar nossa equipe aqui interna para outras demandas, ok? Então, falar um pouco hoje, né, da previsão diária. O que a gente vê claramente ainda é que a gente tem a passagem daqueles ciclones, né, o que a gente chama também de trem de ondas na meteorologia. A gente está tendo uma sequência de formação desses ciclones aqui, a sequência, e ele acaba caminhando aqui mais em direção ao leste do que tem uma componente mais em direção aqui a nordeste do Oceano Atlântico. E isso acaba tendo interação um pouco aqui ainda sobre o continente, mas nada que traga uma chuva tão significativa, por exemplo, a formação de canal de umidade ou zonas de convergência, né? Então, pelo menos até o dia 15, a gente deve ter esse padrão aí se mantendo até o dia 15 de novembro. E não esperamos grandes chuvas, né, grandes totais. Agora, quando ele está passando, ele está liberando um pouco aqui a atmosfera. Você pode ver se tem uma baixa pressão aqui, próximo à Bolívia, e uma baixa pressão aqui, próximo à costa da Argentina e Uruguai. Então, você acaba liberando um pouco a atmosfera também aqui na região sul. E o que a gente tem, né, que está acontecendo é a formação desses CCMs. Por enquanto, eles estão se formando a maioria aqui entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, mas a gente já viu que final de semana já se formou um aqui próximo a Santa Catarina e o Paraguai, né? E trouxe uma chuva boa aí nesse final de semana e fez com que a resposta na segunda-feira da ENA do Sul praticamente dobrasse o valor dessa ENA. Se a gente começar a ter uma frequência desses CCMs aqui nessa região, isso muda completamente. Então a gente deve ter uma boa melhora do sul. Mas CCM ele é muito difícil de a gente conseguir ver nos modelos meteorológicos, que são fenômenos de curta duração, né? Então ele vai durar aí em média 6 horas, então você acaba não percebendo ele nos próprios modelos meteorológicos, mas a gente está vendo que está formando ele com bastante frequência. E hoje, lá no final do slide, eu vou mostrar que a gente já está tendo uma outra atuação de um CCM juntamente com jatos de baixos níveis e outros fenômenos, está trazendo uma chuva boa aqui entre o Uruguai e a região do Rio Grande do Sul. E a gente vê claramente aqui a formação dos ciclones na altura geopotencial e nota que principalmente esse aqui, mais no centro da região do Atlântico Sul, ele está bem tenso. Então acaba quebrando um pouco aquela hegemonia da alta pressão que nós tínhamos aqui dominando no Oceano Atlântico Sul. Okay? Depois a gente vê que ainda continua tendo a formação desses ciclones lá para o dia 10, dia 11, e a gente nota claramente aqui, que ele acaba também quebrando aquela alta pressão, ela acaba sendo empurrada um pouco mais para cima, mas ela se mantém daqui atuando sobre parte, tanto aqui, parte do Nordeste e Sudeste brasileiro, como um pouco aqui na região Sul. Mas ele continua livrando um pouco aqui, e a gente vê ainda a formação de chuva, principalmente na região Sul do país, mas nada de formar aquele padrão a gente observa de zona de convergência de canais de umidade, que já era para a gente estar vendo começar a partir agora desse início do período chuvoso, e o que nós vemos claramente é que as chuvas ainda mantêm-se concentradas na região sul. Quando nós olhamos agora os campos de precipitação e de temperatura, nós vemos claramente que os modelos ainda projetam, né, mantém uma chuva na região sul e uma chuva aqui na região sudeste, mas não tão significativa. Porém, continuo alertando, se acontecer esses CCMs nessa região aqui próxima a Santa Catarina, os modelos meteorológicos geralmente eles subestimam as chuvas do CCM. Então ele vai colocar ali 10, 15 e na verdade vai chover 40 a 50 milímetros. Então isso tem que ser meio que acompanhado em tempo real, porque para ver o que realmente está acontecendo e qual vai ser a posição dessa chuva. Então, por isso que a gente faz uso das imagens de satélites. Okay? E aqui a gente continua mostrando o modelo, aquela onda de calor que eu já vinha comentando para vocês entre o dia 29 e o dia aí 3, 4, né? E ainda o modelo ainda mantém, principalmente aqui no sul e parte da região sudeste.
E quando a gente vê o acumulado, até o dia 15, a gente vê que não existe a formação de canal de umidade clássico aqui, porém as chuvas elas ficam mais concentradas na costa aqui do sudeste e também aqui na região sul, que é o mesmo padrão que nós já vemos aí, né? Já vimos na verdade, e estamos observando nas últimas 4 ou 5 previsões do tempo. E depois, lá para o dia 12, o modelo muda e a gente nota aqui uma pequena onda de frio, mas não deve interferir tanto na temperatura, até porque se a temperatura é de 35 e eu estou baixando aí 5 graus, então estou indo para 30 graus mais ou menos. Por exemplo, aqui na região de São Paulo. Então eu tenho uma queda de temperatura, mas acaba sendo que você tem um ar ficando mais fresco, não tendo tanto frio assim, para modificar muito a projeção de carga ou a carga realizada durante essa semana. E o que a gente vê claramente aqui é que o armazenamento de água no solo, né, a projeção do IMET, ele mantém aqui praticamente água no solo em todo o país. A gente não vê grandes modificações. Claro que tem uma região ou outra aqui na Bacia do Grande que teve uma leve diminuição, mas na região sul praticamente ele mantém ou aumenta. Então, na média, a gente pode dizer que ele está mantendo aí algo, né, de armazenamento do solo parecido entre o dia 30 e o dia 2 de novembro. Então, a gente não vê um aumento gradativo, e principalmente nessa região aqui que liga o sul da Amazônia à região aqui da costa do sudeste, a gente vê essa manutenção e não vemos um aumento dessa água no solo, e ela já para estar começando nessa região já apresentar esse aumento gradativo. Ou seja, o que nós observamos tanto também no armazenamento do solo é umas chuvas mais concentradas realmente na região sul do país. E aqui eu trago essa imagem como destaque de hoje, né? O site do CPTEC de satélite está com problema, então eu acessei o site do IMET, que lá também tem essas imagens de satélite. O link está aqui embaixo, vocês podem acessar depois para ver. Então, o que é que acontece? A gente vê que os modelos eles não mostram, mas a gente está tendo a formação desse CCM aqui várias vezes durante aí fim de semana passada e início dessa semana, a formação nessa região aqui mais localizada entre o Uruguai e a região centro-sul do Rio Grande do Sul. A borda dele já começou a atuar um pouco aqui sobre a bacia do Jacuí, mas não chegou ainda na bacia do Uruguai. Contudo, fica alerta porque ele está formando aqui. E quais são as 3 localizações típicas de formação? Aqui entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, aqui entre o Paraguai e Santa Catarina, em parte do Paraná, e aqui entre Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Então ele está mais ao sul da posição típica, né? A posição típica é entre Santa Catarina e o Paraguai. Então ele está formando nessa terceira posição. Se por um evento ou alguma coisa à frente ela sobe e ela consegue deslocar essa formação para essa região aqui do Uruguai, do Paraguai e Santa Catarina, o que é que vai acontecer? Você acaba pegando bem praticamente as 3 bacias aqui da região sul. Só você transportar mais ou menos esse sistema aqui, um pouco aqui para cima. Então ele pega Incremental de Itaipu, vai pegar aqui a bacia do Iguaçu que está nessa região, vai pegar a bacia do Uruguai que está nessa região, e aqui no centro do Rio Grande do Sul a bacia do Jacuí. Então ele pega todo esse sistema, pega as 3 bacias do sul, inclusive também aqui uma 4ª bacia que seria Incremental Itaipu, do lado do Paraguai, do lado do Paraná. Aliás, também um pouco aqui do lado do Paraguai, que tem uma regiãozinha aqui que é Incremental Itaipu. E o outro destaque é que no desenvolvimento dele, quando ocorre aqui, ele acaba se deslocando um pouco também em direção a São Paulo e acaba pegando bem aqui também parte da bacia do Paranapanema, que fica entre o Paraná e São Paulo. E isso pode fazer uma mudança de chave tranquilamente. Por quê? Qual é a principal característica do CCM? É uma chuva muito intensa em praticamente aí 6 horas em média. Então você tem aí 40, 50 milímetros em 6 horas distribuído por 3 bacias praticamente, Jacuí, Uruguai e Iguaçu. Se você vê a chuva que ocorreu durante esse último fim de semana, que praticamente dobrou a ENA, o que a gente observou foi 30 a 40 milímetros distribuído nas 3 bacias do sul.
Então você teve aí uma boa distribuição de chuva, pegando praticamente toda a área das bacias e trazendo aí praticamente o dobro, né, da ENA na região sul, ok? Então ficar de olho para ver qual vai ser o comportamento e a localização desses CCMs. Então, notas, a gente deve ter ainda chuva na maior parte do país, porém não é tão significativa. Só ficar de olho na região sul, que a gente pode ter essa mudança devido à localização desse CCM e dificilmente os modelos meteorológicos vão mostrar. Claro que tem um modelo ou outro que dá um sinal, mas a escala e a forma com que essa chuva ocorre, dificilmente ele vai mostrar. Entre os dias 29, na verdade ontem, até o dia 3, a gente tem a possibilidade dessa onda de calor. Inclusive aqui em São Paulo está bem quente, né, até mesmo durante a noite. A região sul ela pode apresentar, né, isso é um alerta, uma melhora significativa devido aí à atuação dos CCMs. Se tiver, por exemplo, uma sequência boa, toda semana o CCM acontecendo nas bacias do sul, realmente a gente deve ter uma melhora boa. Então, ter cuidado para ver a localização desses sistemas. E a projeção de armazenamento de água no solo do IMET, ele está mostrando uma leve melhora, principalmente no sul. Porém, se a gente tiver a formação aí desse CCM no sul, essa água no solo pode aumentar muito, inclusive ainda pode até chegar a ter valores grandes aí, bem significativos. Obrigado, pessoal, pela participação e até a próxima previsão.